Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera, com a terceira parte da conversa com o documentarista Lúcio Branco. Confere aí o papo. Eu comecei com um filme que é o Barba, Cabelo e Bigode, que é um filme sobre o Alfonsinho, Paulo César Caju e Ney Conceição. Esse é o teu primeiro filme? Meu primeiro filme, que eu lancei, não lancei na verdade, mas que eu finalizei em 2016, que a gente estreou no Cinefute, festival maravilhoso de cinema de futebol, né, que tem aqui no Rio de Janeiro. A gente ganhou o prêmio de melhor longa-metragem, né, já logo na estreia, assim, isso foi bem bacana. A sessão foi maravilhosa, isso foi em maio daquele ano, os três estiveram presentes, né, e o filme eu comecei, a primeira vez que eu sentei para conversar com o Afonsinho a respeito, mandei um e-mail para ele em final de novembro de 2013, e já no início de dezembro de 2013, ali, uma semana depois, 10 dias depois, eu fui no aniversário do Ney Conceição lá em Paquetá, onde o Afonsinho mora e trabalhava na época, e eu pude encontrar com os dois, falar com o Afonsinho, quero fazer o filme, quero que seja assim, com vocês três, papapá. Aí a gente fez através de crowdfunding, né? Não tinha nenhuma estrutura realmente profissional para fazer, eu corri muito atrás, parei minha vida praticamente 2 anos e meio para fazer o filme, né? Gosto muito do resultado, assim, no sentido de que, eu consegui realizar coisas que seriam realmente muito difíceis, foram muito difíceis, né? E ainda mais no contexto como aquele, mas eu sabia que eu tinha tanta certeza do que eu queria, de como os personagens estavam ali na minha frente, quem são esses caras, assim, eu já tinha, posso dizer, um conhecimento assim, muito dedicado a eles, assim, né? Saber entender da natureza do comportamento de cada um deles, entende? A personalidade deles, como é que se formou, como que foi a trajetória deles dentro do clube, dentro do futebol, naquele contexto de ditadura, como os caras mantêm uma fidelidade, assim, uma coisa assim, uma integridade total com respeito ao que eles eram no passado, nunca deixaram de ser a mesma coisa, o que demonstra que essa ideia da autotransformação é necessária para quem passa, né, por períodos aí da vida, assim, realmente, viver e aprender, não há dúvida. Mas tem poucas figuras, e esses caras são, assim, exemplos bem emblemáticos disso, que não necessitam de passar por processos muito profundos ou intensos de autotransformação. Esses caras já conheciam o tal lado certo da história já desde cedo, entende? Já tiveram atitudes assim, muito coerentes com o que eles são até hoje, e é uma coisa assim, muito bacana. O Afonsinho sempre fala da questão do passe, né, que ele conquistou. Ele fala, olha, eu cada vez mais olho o meu passado e vejo que eu agi certo, por mais que eu tenha me sacrificado, por mais que eu tenha realmente sofrido vários abalos, não tenha conseguido deslanchar como eu gostaria, não consegui jogar na seleção brasileira, não consegui ser efetivado titular nos clubes em que eu joguei, sendo que eu tinha futebol para isso. Eu sempre sabia disso, da minha condição. A torcida, boa parte da torcida não entendia como eu não era titular, tudo por questões, né, de polêmicas, de desentendimentos, com dirigente, com comissão técnica, essas questões todas, né? Bom, eu comecei com um Barba, Cabelo e Bigode, aí depois eu fiz um filme chamado Elan, que é um curta-metragem, isso em 2016. 2017 eu fiz um curta-metragem chamado Elan, que é um filme só com material iconográfico, né? Só coloquei fotos do dia 1º de abril e de outros eventos antes, 1º de abril de 1964, ano do golpe militar, né? O dia do golpe militar, apesar de dizerem que foi no dia 31 de março. Que eu coloquei o discurso que o Carlos Lacerda fez no Palácio Guanabara naquele dia, e para brigar com o discurso que o Brizola fez no Palácio Piratini na noite daquele dia, né? Cada qual na sua seu fronte ali, né? Um batendo de frente com o outro, o Brizola até citando nominalmente o Lacerda, pedindo a prisão dele e tudo. Eu boto uma montagem assim, dialética, eu coloco os dois para brigar, né? Um encontro que de fato nem houve, né? Aí depois, isso em 2017. Em 2018, eu fiquei em várias pendências, eu só quis fazer mais filmes, não foi possível, mas eu consegui no início de 2019 fazer 2 filmes, um filme sobre, como eu falei, o Silvio Lana, cineasta que fez esse filme, Subversão em Futebol, um filme chamado Treve Adiante, curta-metragem também, que é bem bacana, os várias imagens dos filmes dele, e depois, no final desse ano... É um documentário sobre ele. É um documentário, todos os filmes que eu faço são documentários, assim,
eu gosto do rótulo, inclusive documentarista, não vejo nenhum problema nisso. Agora, é um filme que pode se dizer, talvez, aí esse rótulo eu já não sei, eu já não uso, mas poderia ser considerado um documentário experimental. É um filme curto, tem 10 minutos e meio, em que o Silvio fala assim, frases meio soltas, né, ele tem uma fragmentação bem forte na narrativa dele, esse filme, em que ele fala frases soltas assim, sobre os filmes dele, assim, certos apontamentos assim, filosóficos, assim, pensamentos dele, né? Assim, de certa forma, tem uma estrutura narrativa próxima dos dois filmes que eu fiz depois. Né? O NC5 e o A8. Isso, o NC5 contra o impedimento, que também é de 2019, do final daquele ano, de setembro, e o A8, que a gente conseguiu concluir duras penas, né, no final de 2020, né, era para ficar pronto em abril de 2020. O cronograma que eu tinha, eu ia conseguir, muito provavelmente, uma chance enorme de eu conseguir terminar em abril, só foi possível em setembro, não, setembro, outubro, não lembro agora. Foi novembro, cara, foi novembro do ano passado. Quer dizer, demorou mais tempo, essa pandemia realmente quebrou, porque o filme estava no período da finalização, né? Mas aí eu não pude estar presente no estúdio do finalizador de som, entende? E também tinha umas questões assim, de imagem para resolver, então houve problemas de ordem técnica. O filme não ficou comprometido, não. Eu assumo cada fotograma, melhor dizendo, cada frame dele, assim, sabe? Mas, é claro, a gente faria um pouquinho diferente, porque, claro, como você tem ali a possibilidade real de fazer o filme do jeito que você quer, como você está ali, né, de corpo presente no estúdio, não, modifica assim, faz assim, aumenta mais aqui, blá, blá, blá. Isso não foi possível, eu tive que fazer essa distância, e claro que compromete em algum nível, mas tudo bem, ok, faz parte, é isso também. Não, são esses filmes, então, são 5 que eu falei, né, Barba do Bigode, Elan, Treve Adiante, NC5 e A8. A8. Essa ideia do NC5 e do A8 veio lá do Barba, Cabelo e Bigode, ou é uma coisa que surgiu depois? Assim, como é que foi essa... Porque o NC5 é o Ney Conceição, que era a camisa 5 do Botafogo, né? A 8 era o Afonsinho, que era o 8 do Botafogo. E os dois são personagens do Barba, Cabelo e Bigode, né? Então, como é que a ideia veio de lá ou surgiu depois? Como é que foi isso? Então, eu fiz esse filme, eu fiz o Barba, Cabelo e Bigode, né, com os 3. E, claro, eu sabia que tinha material em mãos. Eu falei, cara, isso aqui rende, eu tenho mais coisas para fazer mais filme com esses caras. São personagens, para mim, fascinantes, fundamentais. Acho que muito do que tem de interesse real, de apelo real no futebol brasileiro passa por esses 3 personagens. Pode parecer uma atitude, um pensamento clubista, mas para mim não é, sinceramente. Eu vejo isso até com isenção, né? Porque os 3 são crios do Botafogo, se conheceram lá, né? O Ney entrou em 62, no Amador, finalzinho de 62, início de 63, foi efetivado como profissional em 66, o Afonsinho chegou em 65, já foi profissional logo em 65, e depois o Caju em 67, né, no clube, já chegou ali arrebentando. Né. Então, são caras que estão ali, se conheceram no Botafogo, mas eu acho que os 3 transcendem muito a questão clubística, inclusive não tem o menor ciúme, eu acho bacaníssimo que torcedores de qualquer clube do Brasil, do mundo, vejam o filme e digam, inclusive, para mim, que é uma coisa que, para algumas pessoas, eu vejo que isso não é levado em conta, não. Mas eu, sinceramente, eu acredito e digo isso com honestidade, assim, sabe, com sinceridade. Eu não acho o filme botafoguense, até porque o clube que mais leva porrada no filme é o Botafogo. O que é merecido, porque realmente o que os dirigentes fizeram com esses caras é um troço absurdo, né? Assim, é um grau de perversidade, de injustiça muito grande, né? E eu acho que é isso, é um filme que eu acho que ele não é parcial por clubista, né, como falei, por causa disso. E também faz a crítica de vários outros clubes também não passam incólumes a visão dos 3, que é muito contundente, muito crítica, e como eu falei, né, balizada, autorizada, porque é de dentro do campo, né? Eles conheciam essa realidade assim, né, do futebol, do perrengue que foi o futebol, né, dentro das 4 linhas, no período de concentração, no convívio ali com os dirigentes, né, eles sabiam quanto sofreram na mão desses caras, né, então eles sempre tiveram muito a dizer, sempre tiveram uma atitude, uma postura muito coerente com isso, então eles envelhecem de uma forma tão coerente quanto o período que eles se mantiveram atuantes, ainda como profissionais, né? Então é muito bacana você ver eles se posicionando dessa maneira ainda firme, né? Sem abrir mão dos princípios, dos valores, e
e de conceitos que, para mim, assim, são de uma lucidez muito grande, também de uma transparência muito grande, porque eles são muito sinceros, né? São muito honestos consigo e com o meio, com as pessoas. São valores assim que me parecem tão ausentes aí, assim, né, no mundo que a gente está, nesse mundo globalizado, aí, sob a sombra de emoções muito deturpadas. A gente vive num período aí de fake news a rodo, de negacionismo, né, de tudo isso que é um pavor, a gente está muito intoxicado por isso, né? Então, em 2016 isso já estava presente em alguma medida, né, porque o processo histórico ele é relativamente lento, né, então ele é gradual, você vai sentindo em graus menores, porém, também com a sua intensidade, você vai sentindo todo esse fenômeno tão perturbador acontecendo ali, né? E eu vi, então, que naquele momento eu já tinha material em mãos, material de arquivo, porque eu gosto muito de trabalhar com material de arquivo, né? Todos os meus filmes têm muita foto, tem muita imagem de época, assim, né? E eu, claro, com o filme também, né? Os personagens hoje em dia, né? E eu gosto muito dessa ideia também, para falar um pouco da estrutura narrativa desses filmes, eu gosto muito desse conceito de você filmar o pensamento, né? Eu fiz isso com o Traveling Adiante, um filme do Silvio Lana, e fiz isso com o NC5 e o A8 de uma forma assim, mais expressa. Mas eu já tinha feito também no Barba e Bigode, né? Uhum. Eu já tinha feito, porque a ideia é essa. Cara, eu quero saber o que vocês pensam. Entendeu? É isso, eu quero filmar o pensamento de vocês. Então, vou fazer perguntas aqui para vocês, são pertinentes, e, claro, na montagem eu vou cruzar a resposta que vocês dão a essas perguntas, e cada um de vocês dá essas mesmas perguntas, e o material de arquivo vai apoiar esse depoimento de vocês, né? Apoiar no sentido de não só ser ilustrativo. É claro que a questão da ilustração é até importante, você ser ilustrativo em uma medida, né? Você fazer com que aquela imagem que apareça na tela tenha a sua coerência com o conteúdo da fala. Sim. Agora, você se render a isso de uma forma assim, cabal, de uma forma definitiva, entende? E sem, claro, criar, na partir da montagem, né, perspectivas assim para além dessa interpretação mais objetiva e mais direta do que você está vendo na tela, do que é que se fala, do que se vê, eu acho que realmente é algo assim que eu sempre fugi, porque, inclusive, é uma tendência que às vezes acontece muito, é um aspecto muito televisivo, né? É mais jornalístico propriamente do que cinematográfico, porém isso penetra muito o cinema, infelizmente. Eu acho que é um erro, é um padrão que, inclusive, existe em todos os países. Os Estados Unidos tem uns documentários muito fracos, tem coisas muito boas e tem ao mesmo tempo umas coisas muito fracas, porque é muito ilustrativo. Aquilo que o cara está falando, você vê expressamente na tela, cara. Você tem que brincar com uma certa ambiguidade, você tem que dar uma margem de ambiguidade, entender que existe uma perspectiva para além do que você vê, ou seja, existem camadas aí, né, de sugestividade, né, do pensamento, e quando você quer, esse propósito, como eu disse, de filmar o pensamento, você tem que entrar na subjetividade do personagem, o narrador é que vai te pegar pela mão e vai te conduzir por esses caminhos. Então você é refém, no melhor sentido da palavra, refém disso, você quer isso, é um trabalho de humildade, né? Você quer ver o camarada falar, porque você quer entender quem ele é. Tem uma busca sempre também de um diálogo seu com aquele personagem que você retrata, né? E ao mesmo tempo, essa ideia de retratar, a gente usa esse termo, retratar, né? Mas a gente não quer exatamente fazer um retrato deles, né? Não quer ter uma perspectiva assim tão objetiva, como eu falei, né? Da caracterização do personagem, que é ele quem dá. A caracterização do personagem é o próprio personagem que dá. Sim. Acho que essa é a lição mais básica, mais elementar para você fazer qualquer documentário sobre qualquer linguagem, com qualquer tipo de linguagem que ele tem. Não precisa fragmentar muito a narrativa, como eu faço, não precisa se apoiar muito em material de arquivo, como eu faço também. Eu acho que um filme só com talking head, você consegue ver, você consegue, a partir da pergunta, a partir da maneira que você conduz a pergunta, a maneira como você se poste diante do depoente, você vai conseguir tirar dele coisas que talvez ele mesmo não pensasse, assim, né, assim, um diálogo com outras pessoas, mas numa circunstância como aquela, que é uma circunstância artificial. Quantas vezes na vida alguém que, mesmo a figura pública, passa o tempo dela em frente das câmeras, uma parte do tempo que ela vive fora das câmeras. É claro que ela vai cultivar, né, uma persona para fazer o uso dela ali diante das câmeras, porém, e vai fazer isso com alguma frequência, não há dúvida, mas ela tem uma vida fora das câmeras que talvez ela não questione certas coisas, né, que fale diante das câmeras quando você tem de fato um diretor que sabe como realmente
se portar diante do depoente. Aí, nesse caso, não tenho como não citar um exemplo disso, que é um cineasta que, claro, que eu gosto muito, um documentarista que nem é uma influência para mim, mas que nessa tendência ele é um mestre, que é o clássico Coutinho, né? Eduardo Coutinho era um cara que tinha a noção, assim, de como você tem que se comportar na frente do depoente. Ele tinha toda uma metodologia, era toda uma prática, toda uma teoria, todo conhecimento a fundo. Ele foi, ao longo da vida, da carreira dele, ele foi desenvolvendo uma relação com os depoentes, né, ali, e foi aprimorando isso até o final da vida, né? Então a gente não pode realmente desconsiderar ele, né? Assim, isso é uma referência que tem que ser feita. Sim. Então, bom, então o NC5 e a A8 surgiu já lá no Barba. Tu aproveitou depoimentos deles lá de trás ou tu filmou de novo? Como é que foi esse processo? Sim. Não, então, eu realmente esqueci de falar isso. Eu não tinha concebido de uma forma assim muito definida o que eu queria, assim, muito contorno. Eu vou fazer depois outros filmes com eles. Posso fazer alguma coisa, eu não sei o que era. Eu fiz 2 filmes antes, né? Que foi o Elan e o Trabalho Adiante. O Trabalho Adiante, a estrutura narrativa dele, de certa forma, é muito casada com os outros 2 filmes, né? Apesar de ser um filme mais fragmentado, bem mais fragmentado, inclusive. Né? Porque o NC5 e o A8 eles têm uma estrutura narrativa também fragmentada, é verdade, mas existe um fio condutor, mesmo leve, assim, meio tênue, ele existe. Né? Tanto que você consegue ver que existe uma progressão na fala. Né? Eles vão falando de uma coisa com outra, tem alguns cortes, mas que são poucos, mas sempre tem um certo modo de emendar. Há uma emenda assim, no conteúdo de uma fala, num determinado momento, ele já está falando uma outra coisa com outra carga de sugestividade. Depois, porém, você ainda vê isso, de certa forma, se desenvolver. De alguma forma, você está pagando tributo àquilo que você falou antes, né? Se quiser, você ouviu antes, melhor dizendo, da parte do depoente. E é uma estrutura monologada reflexiva, né? Reflexiva porque eu falei com relação a essa minha posição, essa ideia que eu tenho, eu acho que talvez seja um traço de estilo próprio, essa coisa mesmo de querer filmar o pensamento, que não fui eu que criei, evidentemente, mas é uma tendência, assim, um filão que eu gosto de explorar e que, evidentemente, prescinde do Talking Head, né? Existe Talking Head esse recurso, né, de você ser filmado falando, olhando para a câmera, ou para o diretor. Existe isso no Barco do Bigode? Existe. Inclusive, eu gostaria que existisse menos. Se não fosse por um problema lá de desencontro, num dia em que o Caju ia estar lá no Paquetá, vendo o aniversário do Ney, vendo o pessoal jogar futebol, se não fosse por conta de um desencontro lá da pessoa que fez a direção de fotografia, se ela tivesse ido um desencontro que teve, pego a barca para chegar na hora certa, se ela tivesse ido antes, ela teria filmado o Caju andando por Paquetá, ou parado, assistindo o jogo, e a voz dele em off, eu gosto muito do recurso da voz em off, a voz dele em off, falando as coisas que ele fala no filme. Então, não sei se você reparou, mas no Barco do Bigode, o Caju é dos 3 que mais aparece no esquema do Talking Head. Né? Ele falando, assim, não exatamente para a câmera, né? Mas para mim, que estou do lado da câmera, e ele sendo filmado assim. Então, quer dizer, eu não curto tanto isso, eu gostaria de poder usar menos. Mas como aconteceu isso, o Afonsinho só em 2 momentos fala para a câmera, 2 momentos só, e o Ney em nenhum momento, a não ser quando a gente filma ele, sem ser para depoimento, mas ele filmando e jogando futebol ali, coisa e tal. Né? Ou quando ele está treinando aquelas crianças lá no Municipal, né, que é o clube lá de Paquetá. Mas esses filmes, principalmente esses 3, Trabalhando Adiante, no caso que interessa mais aqui, que é, né, a gente está falando de futebol. O NC5 contra o impedimento e o A8, eles têm uma estrutura, como eu falei, monologada, reflexiva, monologada, em que os 2 personagens estão estão expressando o pensamento deles através de tiradas, através de aforismos, ou de axiomas, assim, são manifestações do pensamento filosófico, ou para além da filosofia deles, em que eles estão colocando questões relativas ao futebol, na relação do futebol com a vida e com o mundo, né? Com a sociedade, com as artes, com a cultura, de uma forma geral, com vários aspectos que existem aí, esse casamento que existe no futebol, né? Futebol é uma forma de expressão cultural, Afonso vive falando isso, uma forma de expressão, né? Ou seja, então, como uma manifestação cultural em que no Brasil ganhou um caráter tão abrasileirado, posso dizer, né? Foi tão caro à nossa identidade cultural, né?
Então ele tem também um repertório, né, de referências assim, que estão para muito além da modalidade esportiva, né? Tem a dança, está ali, a música está ali, não, é uma forma de expressão corporal, é um balé, uma dança, em que você vai ver a ginga da capoeira está ali também, né? A gente levando em conta toda essa, né, esse passado, né? Toda essa raiz cultural brasileira própria, né? Você vai ver, né? O Nelson Rodrigues era muito feliz, né, quando dizia, né, que o Didi, há num simples gingado de Didi, toda uma nostalgia de gafieiras eternas. Se não me engano, a frase é essa. Quer dizer, é isso, é dança. Né? O Garrincha era um excelente dançarino. Né? Uhum. Maradona também era, o Didi. Né? Eram caras que viviam intensamente a cultura popular. Né? Entendiam das outras manifestações culturais, por exemplo, do futebol. E trataram de fazer isso migrar, né, de transpor isso para as 4 linhas, né, uma modalidade de jogo, como foi, é um legado, né, eles não começou com eles, né, outros jogadores que faziam o mesmo antes, o Leônidas, o Zezinho, né, Fausto Santos, uma série de craques, né, e os jogadores da geração dele, principalmente, que tinham aquilo como um horizonte, né, como é que se joga futebol no Brasil? É assim, é com esse caráter, é com esse recorte, e é assim que eles jogavam, né, trataram de preservar esse legado, né, assim como Afonso e Caju Ney, que são 3 descendentes assumidos, 3 herdeiros assumidos dessa geração, de 58 e 62, principalmente. Né? O Afonso vive falando, cara, a geração de 58 são os craques, assim, aqueles craques são os santos que estão no altar. Entende? Então, o Didi é a suprema influência deles, o Zizinho, principalmente o Didi, são os 2 camisas 8 que mais mexeram com a sensibilidade dele como jogador, né? Então, isso, acho que são 2 filmes que têm uma estrutura narrativa desse modo, em que eles expressam o pensamento deles e demonstrando que o futebol é algo que, tem uma importância fundamental dentro da cultura brasileira maior. Aí tem aquela coisa, que eu acho que eu até poderia citar agora, que eu citei no início da fala, né, que é essa coisa do preconceito contra um filme sobre futebol no Brasil. Uma coisa curiosa, porque a gente aqui é supostamente o país do futebol, né? Brasil país do futebol, Brasil país do futebol. Olha, eu acho questionável já, mesmo a gente merecendo muito isso, pelo fato de ter tido gerações de craques maravilhosos que souberam jogar maravilhosamente bem, eu também tenho que respeitar aqui muito, por exemplo, para pegar 2 países, eu posso citar outros também, que tem talvez uma vivência dentro do futebol até mais intensa do que o brasileiro, que é a Argentina e a Itália. Né? Você vê que na Inglaterra também é muito forte, afinal de contas é uma modalidade de lá, mas o futebol inglês para mim já é uma coisa um pouco mais diferente, eu acho até meio estranha, assim. Eu vou falar aqui sobre o futebol inglês, o único craque total que eu vi na Inglaterra até hoje foi o Paul Gascoigne. Eu já vi jogadores muito bons, você vai falar do Beckham, do Owen, do Scholes, que acho que é um grande jogador, mas o único cracaço em inglês que eu vi até hoje foi o Paul Gascoigne. Acho que o Lineker, assim, um cara bom, centroavante, mas sei lá, eu não sou muito fanático pelo futebol inglês, não. Mas, por exemplo, eu sei que na Itália e na Argentina a coisa lá é até mais intensa e mais forte que no Brasil, né? Mas tem essa coisa curiosa, né? Porque a gente tem essa relação do futebol no Brasil, que é uma coisa assim, realmente, que existe, né? O ano todo, como eu falei, né? 2 vezes por semana você vê as rodadas dos campeonatos e coisa e tal, os jogos rolando. Mas eu acho complicado, cara, porque quando a gente faz filme sobre futebol, a coisa que não vinga, livros também sobre futebol não vingam exatamente. Alguns são interessantes, mas não existe uma referência. Você não tem um grande clássico do futebol, da literatura de futebol, que tenha, de fato, assim, um apelo grande. Você vai pensar, obviamente, no Negro no Futebol Brasileiro do Mário Filho, que realmente é uma obra assim, de vulto, que tem a sua importância. Pode ser, claro, questionável sobre alguns aspectos, mas é muito importante. É um trabalho que pode-se dizer sociológico, mesmo não correspondendo tanto à realidade dos fatos, porque o Mário Filho, assim como o irmão mais novo dele, o Nelson Rodrigues, também se lixava um pouco para a objetividade, né, dos fatos, né, preferia a versão subjetiva dos fatos do que propriamente aquilo que a gente poderia considerar a dita realidade objetiva, porém, é um trabalho assim, importantíssimo. Né? Existem, claro, livros maravilhosos sobre futebol no Brasil, existem filmes também maravilhosos, eu diria que poucos, mas existem. E faço questão aqui de citar um cineasta, que inclusive deve ter citado, principalmente um filme dele, que é o Oswaldo Caldeira, que é o Passe Livre, um filme que ele fez sobre Afonsinho, em 74, que é um filme que eu uso
uso e abuso do direito de usar imagens dele nos 3 filmes, no Barba Coelho e Bigode, no NC5 e no A8, que para mim é uma obra-prima, e digo isso assim, no sentido isento, inclusive, porque eu não acho que seja um filme só sobre futebol. Eu acho um dos maiores documentários feitos no Brasil, independente do assunto futebol. Eu boto assim, entre os 10 maiores documentários já feitos no Brasil. E sobre futebol, para mim, disparado o maior filme que eu conheço, sobre futebol. Tá? E pegou o Afonsinho assim, num período muito feliz assim, da vida dele, quer dizer, no sentido do rendimento cinematográfico, não feliz da vida do pessoal do Afonsinho, porque ele estava muito, inclusive, prejudicado. Né? Sim. Ele estava no Flamengo na época. O Zagallo, que já tinha perseguido no Botafogo, continuou perseguindo ele no Flamengo. Não teve chance na seleção por conta disso, porque o Zagallo também era treinador da seleção. Mas é um filme extremamente valoroso pelo testemunho da época, por tudo que ele faz, as referências que tinham da época da música, músicas dos Novos Baianos, da Gal, músicas com letra do Valdir Solomão, composição do Jorge Macalé. Então, o cara pegou toda uma ambiência ali, uma atmosfera, uma coisa que estava acontecendo naquele período, e foi muito feliz em entender a trajetória do Afonsinho naquilo ali. Pô, esse cara aí é muito importante. Ele é um jogador de futebol profissional, ele é, antes de tudo, um jogador, um cara da cultura brasileira que consegue conectar isso com o fato de ser jogador com uma série de coisas, porque ele se entende como um artista, como um membro da cultura brasileira. Ou seja, se ele é um jogador e ainda fazer parte daquela geração do futebol arte, e ele queria preservar esse legado, então ele é um artista, ele não é outra coisa. E o Afonso é claro que tem consciência disso, porque ele é muito fiel a esse legado. Né? Então, e não é à toa a relação que ele tem, o Ney Conceição, e também o Caju, o meio artístico, né? Com músicos principalmente. Né? O Afonso é um homem do samba, o Ney Conceição era músico. Quase se virou músico profissional, ele toca vários instrumentos. Então, assim, inclusive coisas típicas do Ney, né? Ele gosta de driblar fora do campo também. Eu falei pro Ney, Ney, toca aí um trompete aí pra gente, que você era trompetista que eu sei, chegou a tocar mais boate na Lapa e coisa e tal. Não, Lúcio, não rola não, porque tem que pegar a embocadura do instrumento, vou demorar um tempo para isso. Não, deixa eu lá. Não rola não, beleza. Não passou meses, cara, o presidente lá do clube municipal lá de Baquetá virou para mim, Lúcio, precisava ver, cara, semana passada o Ney veio aí, deram um trompete para ele, tocou ele do Botafogo todinho. Eu falei, Ney, obrigado, valeu. É isso, ele não quer aparecer como músico, deixa ele, tá? Faz o que ele quer, tá certo. Mas tem imagens dele, né, no NC5, no A8, também no Barba Coelho e Bigode, ele tocando acordeon, ele toca instrumento de percussão, ele era músico, né? E o Nato, o Paulo César Caju fala tanto também do swing, que também deixa de ser, que é um termo tão aplicado para música, né? E ele é um cara ligado à black music, né? Totalmente ligado à cultura dos bailes black, adorava James Brown, adorava soul music, depois virou amigo do Bob Marley, nem gostava tanto de reggae, mas passou a gostar depois que conheceu pessoalmente, né, o Bob Marley, que quis conhecer ele quando ele veio ao Brasil, né, no início da década de 80, meses antes de morrer, se não me engano, um ano antes. E, quer dizer, então são figuras da cultura brasileira, né? A gente tem que entender esses caras dessa forma, né? E o Caldeira foi muito feliz em ter entendido isso quando filmou Afonso naquele período. Tá? Sim, certo. Bom, tu fez o Barba, Cabelo e Bigode, dos 3, o NC5 e o A8. Vai ter um PC11? PC11 contra a Lei da Mordaça, né? Já tem até título. Uhum. Curioso falar isso, porque o A8, se eu fizesse A8 contra a Lei do Passe, não ia ficar legal. É muito óbvio, né? Aí eu falei isso para Afonso, tá bom, A8. Fez NC5, realmente. A ideia é fazer realmente uma trilogia, né? Sim. Uma tetralogia, se você levar em conta o primeiro filme, né, de origem, longa. Uhum. Olha, seria o PC11 contra a Lei do Mordaço, já tem até título. Isso aí. O tempo vai dizer, bom, isso implica eu poder conversar com o Caju, nesse momento não tem condição nenhuma de fazer nada, né? Uhum. Infelizmente, essa pandemia, quebrou totalmente a atividade cinematográfica, né? Isso é um problema que, óbvio, não é só eu que estou sofrendo, né? O mundo está sofrendo, qualquer cineasta no mundo está abalado com isso, a não ser, claro, aqueles que consigam fazer filmes nesse contexto, filmar dentro de casa, filmar em espaços. Existe uma produção aí, é claro que está tendo, né? A gente tem que levar isso em conta. Mas é confinada à circunstância atual, né? Vamos ver se no futuro rola com esse 11, tá tranquilo, não tem muita pressa disso não, né? Uhum. Mas seria interessante. Eu tenho outros projetos também, né? Assim, ia ser a próxima pergunta. Tu fez esses 4 projetos, ou 3 já prontos, e esse que talvez saia no futuro, ligados ao Botafogo e futebol. O que tu pensa para frente, o que tu tem projetado, assim, alguma coisa ligada ao futebol, alguma outra coisa, ficção, ou documentário mesmo, como é que tá o futuro, assim, né? Tá, para além do futebol que você está falando? Ou no futebol mesmo. O que tu pensa, o que tu tem projetado, assim, né? Tu vai continuar trabalhando com futebol ou vai
mudar de área? Eu fiz 2 filmes que não são sobre futebol, né? 2 curtas. Eu tava começando um filme, olha que coisa louca. Eu tava começando, assim, quando terminou o A8, eu ia finalizar e, concomitantemente, eu iria começar a montar, eu já tinha tudo filmado, depoimento e tudo, já tinha feito uma pesquisa extensa, iconográfica, um filme que teria a ver com religião de matriz africana no Brasil, assim, né? Um curto-metragem também, seria um curto, que ia ser muito bacana, mas infelizmente não foi possível. Assim, começou a pandemia 2 semanas depois, na hora que eu ia começar. Assim, o isolamento começou, né, umas 2 semanas depois, melhor a gente não se ver, eu falei com o montador, melhor, vamos ver, daqui a meses, quem sabe a gente vai se ver. Bom senso indicava isso e a gente cumpriu a risca, né? Infelizmente não foi possível até agora. Bom, eu também penso no futebol, fazer um outro filme, talvez, um jogador que nem jogou no Botafogo. Mas deixa para mais adiante, aí eu falo com você, cara. E esse foi o DFC Entrevista na Ludosfera com o documentarista Lúcio Branco. Na semana que vem tem mais. Então, para nos acompanhar, nos segue lá no ludoped.com.br ou nas plataformas de podcast e no YouTube. Até a próxima. Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopedfc.com.br